todos bem-vindos, saudações virtuais. Na qualidade de docente da UFPB e membro da comissão organizadora do Control-E 2020, que tem como tema Educação do Futuro, Tecnologias e Pessoas para Transformar o Mundo, eu tenho a honra de convidar os professores André Raab, Aires Castro e Bruna Damiana Hensfeld para mais uma mesa redonda. A discussão de hoje será em torno do tema Políticas Públicas para as Tecnologias na Educação e a Educação em Computação. Então, para começar, eu vou apresentar um pouquinho nossos convidados especiais. O professor André Raab é doutor em Informática na Educação pela URGS e possui pós-doutorado na Universidade de Stanford. É bolsista de Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora, mestre em Ciência da Computação pela PUC-RS e graduado em Informática pela PUC Rio Grande do Sul. É professor e pesquisador da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, onde coordena o programa de pós-graduação em computação e atua no mestrado e doutorado em educação. Coordena o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, o LIT, e o Grupo de Informática na Educação da Univale. É membro da Comissão de Educação da Sociedade Brasileira de Computação, SBC, e coordenou em 2017 uma comissão de elaboração da proposta da SBC para computação na educação básica. É editor da revista International Journal on Computational Thinking, é membro do Comitê Gestor da Rede de Inovação na Educação Brasileira e desenvolve pesquisas sobre educação em computação, pensamento computacional, movimento maker, software educacional e ambientes de aprendizagem inteligentes. Temos também aqui a honra de ter o professor José Aires Castro, que é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Psicologia, Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Mathematics Education pela Universidade do Texas, at Austin. Atualmente ele é professor titular da Universidade Federal do Ceará, atuando no curso de Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais do Instituto Universidade Virtual, do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de Educação. É líder do Grupo de Pesquisa e Produção em Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem, o Proativa, desde 2004. Atua principalmente nos seguintes temas: informática educativa e educação matemática. Por fim, não menos importante, temos a presença de Bruna Damiana Hensfeld, que é doutoranda em Interdisciplinary Learning and Teaching, com concentração em Instructional Technology, na Universidade do Texas, em San Antonio, UTSA, nos Estados Unidos. Ela é mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância pela Universidade Federal Fluminense, UFF. Integra os grupos de pesquisa, formação docente e tecnologias, Fortec da PUC-Rio e Educação, Tecnologias e Formação Docente, EduTech, UFMS. É coautora dos livros Práticas Pedagógicas, Inovação e Tecnologias, Breves Indagações, e Tecnologias, Pensamento Sistêmico e os Fundamentos da Inovação Pedagógica. Também pesquisa concepções de tecnologia nos discursos das políticas públicas em educação. Então, para iniciar a nossa mesa, eu convido Bruna a fazer sua apresentação inicial. Obrigada, professora. Obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui. E eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho uma perspectiva mais teórica sobre justamente o meu campo de pesquisa, que são os discursos sobre tecnologia que aparecem nas políticas públicas em educação. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como isso aparece no discurso, no texto do PROINFO, do PNE 2014-2024 e da mais recente política, o Programa de Inovação Educação Conectada, que lançou no final de 2017. E aí é uma pegada um pouquinho mais teórica, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas ideias que estão por trás do discurso e como isso aparece na formulação da política. Tá? Então, antes da gente falar sobre a política propriamente dita, é importante a gente entender o contexto que a gente passou nessas últimas décadas, a gente vem passando, que é esse ganho de espaço que as tecnologias têm no campo educacional, esse ganho de importância, investimentos que a gente tem globalmente feitos para a incorporação de tecnologias dentro de sala de aula, tanto na educação básica quanto no ensino superior,
essa transformação da relação com o saber, então compartilhamento virtual, a mesa redonda sendo gravada virtualmente, tudo via tecnologias digitais, mas que a gente percebe que acaba com uma pequena lacuna dessas reflexões sobre qual é o papel de fato, quais são os papéis, na verdade, múltiplos, das tecnologias no campo educacional. Se é isso, basta incorporar, como é, o que a gente está esperando dessas tecnologias. E aí, antes da gente falar disso, a gente tem que ter uma compreensão de que, na verdade, o que a gente pensa sobre as tecnologias tem a ver também com como a gente percebe o campo educacional. São perspectivas ideológicas, epistêmicas, pedagógicas, sobre quais são os melhores métodos, metodologias, o que significa ensinar, aprender, qual é o papel da escola, o que é a ciência, o que é o conhecimento válido. Tudo isso está por trás de como, na verdade, a gente entende a tecnologia sendo aplicada na escola. Então, como influenciam as concepções de tecnologia e esse grupão, né, de concepções ideológicas, pedagógicas, epistêmicas e sobre a tecnologia vão influenciar tanto as práticas docentes, nas nossas aplicações em sala de aula, quanto a formulação das políticas públicas, essas orientações, normas e regras que a gente deve seguir durante a aplicação. Elas servem aí para nortear o campo. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre essas concepções de tecnologia, eu trago o quadro do Andrew Finberg, que ele é um filósofo da tecnologia, e vai dizer que tem algumas formas de interpretar na nossa sociedade a tecnologia, quais são os papéis da tecnologia. E a gente vai ver que é a partir de dois grandes grupos, a ideia de autonomia e controle, e a ideia de neutralidade e de uma incorporação de valores da tecnologia por si só. Então, quando a gente vai falar das tecnologias como autônomas, a gente parte da premissa de que o sistema tecnológico tem uma regra por si só e que essa regra ela vai sendo seguida dados os desenvolvimentos tecnológicos. Não tanto assim influencia o nosso uso das tecnologias, mas que nós somos influenciados tão somente por esse desenvolvimento tecnológico. Já quando a gente fala que ela é controlada por nós, seres humanos, a gente pensa o exato oposto, né? Que, na verdade, os nossos usos influenciam o que vai acontecer, o resultado final. Com relação à neutralidade dos valores, a neutralidade é aquele discurso de que a tecnologia não é nem boa, nem má, e que, né, pode ser usada de qualquer forma. E se você entende que ela é imbuída de valores, a gente fala que, na verdade, existem sim alguns valores, alguns juízos que eles são inerentes à tecnologia, dependendo de qual ela for, e que isso tem um peso. E aí a gente tem 4 visões macro a partir desse quadro. Um é o determinismo, que é bastante falado, é aquela ideia de que os avanços tecnológicos determinam a nossa evolução também, os nossos resultados como seres humanos dentro da sociedade, e que nós somos pautados por isso. É aquela questão da modernização, do progresso. Tem a instrumentalista, né, que essa visão instrumental ela parece ser a nossa tônica ainda hoje, de que a gente pode aplicar as tecnologias ao nosso bel prazer e que basta aplicá-las, inseri-las em determinados contextos, que a gente alcança os objetivos que a gente gostaria, independente de uma problematização maior, de uma complexidade aí de contextos e social. Quando a gente tem o parzinho de tecnologia imbuída de valores mais autônoma, a gente entra para uma perspectiva substantivista. O que ela vai dizer? Que as tecnologias, sim, têm uns conceitos e valores inerentes a ela e que os avanços tecnológicos e desenvolvimento dessa tecnologia faz com que a gente tenha um modelo de sociedade determinado, pré-definido, por conta dessas tecnologias, por conta desses valores. E, por fim, quando a gente pensa que tem valores, sim, mas, ao mesmo tempo, é humanamente controlado, e a gente influencia isso, a gente influencia os nossos usos, eles fazem diferença em como esses valores eles vão ser expressos, a gente tem uma perspectiva de teoria crítica, que ela, na verdade, é uma perspectiva plural, múltipla, e que leva em consideração não apenas um formato de sociedade possível, dados os avanços tecnológicos, mas vários formatos, várias ideias, várias noções incorporadas ali e que são modificadas pelo uso. Um pouquinho complexo, né?
Mas, se a gente resume isso, dá para falar que a gente tem a tecnologia, de um lado, como um artefato técnico, e de outro, como um artefato sociocultural. Ou seja, o técnico, a gente tem a versão mais determinista, instrumentalista, de uso da tecnologia como uma ferramenta pontual, aquela ideia de que basta incluir, incorporei a tecnologia e resolvi o meu problema. E do outro, a gente vê como sociocultural, como uma integração entre sociedade, cultura, os valores, o sistema, as tecnologias, essa significação e ressignificação, interdependência e uma valorização dos contextos em que isso está inserido. Tudo bem? E aí vamos trazer tudo isso para o texto, para o discurso das políticas em sua formulação, como que aparece isso nos decretos. E aí eu trouxe poucos trechinhos, né, para não trazer o texto inteiro das políticas. Eu vou começar falando do Proinfo. A gente tem aqui algumas citações, tanto do decreto, de 1997, quanto das diretrizes de 2007 que foram reformuladas. E a gente percebe que tem uma ideia substantivista, à medida que se percebe, se entende ali escrito, de que a tecnologia ela é capaz, ela é um agente com valores de fomentar melhoria do processo de ensino-aprendizagem, dela contribuir como agente para a preparação dos jovens, e que os avanços tecnológicos trazem com eles as mudanças por si só, e que eles são responsáveis por uma série de coisas, né? No nosso modus operandi, na globalização, em como a gente vai atuar dentro da sala de aula. Então, a gente vê essa agência da tecnologia muito fortemente presente no texto do Proinfo. Então, deixa de lado um pouco os usos que são feitos, a formação docente, a aplicação, a implementação, de fato, da política, e vai focar na tecnologia como um agente com esses valores de melhoria, né, e de progresso, e de preparo, e de mudanças. Mas a gente tem também, ainda em 1997, um destaque muito interessante que contraria um pouquinho isso e aponta, talvez tenha aqui uma entradinha para uma perspectiva mais crítica, que fala da importância de subordinar a tecnologia à dignificação da vida humana. Então, de que maneira a gente faz isso, né? Ele distancia um pouquinho dessa ideia de que a tecnologia, por si só, ela é capaz de trazer a mudança, o fomento de melhorias, porque está em seus valores, e coloca assim, não, peraí, a gente tem que usar a tecnologia de uma forma que dignifique, né, os nossos valores. Beleza. Isso aí, só alguns trechinhos, claro, é uma interpretação, são diversos outros trechos para a gente discutir um pouquinho mais depois. Quando a gente tem o PNE, ele vai trazer várias metas relacionadas à tecnologia, ao acesso a equipamentos, e a gente tem eu diria um retorno a uma perspectiva instrumental. Porque, embora a gente tenha a ideia de fomentar também, incentivar, na verdade, quem fomenta e quem incentiva somos nós, não mais as tecnologias. Mas a tecnologia é capaz de assegurar a alfabetização, favorecer a melhoria do fluxo de aprendizagem, do fluxo escolar. Então, a gente, pelos nossos usos, a gente pega lá, incorpora a tecnologia, usa, mas elas são capazes de assegurar que isso tudo aconteça, tá? Então, aquela ideia de que basta incorporar, se eu fomento esse desenvolvimento e esse uso, legal, tudo resolvido, né? Já quando a gente vai falar sobre o Programa de Inovação e Educação Conectada, aí a gente entra num verdadeiro embate discursivo, que é muito interessante, justamente por essa natureza da formulação de políticas, né? A gente tem uma discussão ali, uma série de atores envolvidos, uma série de perspectivas, e a gente vê que a gente tem tanto considerações como a tecnologia como responsável pela inovação, como transformadora por si só, ao mesmo tempo que ela é capaz de promover valores como qualidade, contemporaneidade, melhoria de gestão, isso por si, né, está lá na visão do programa, e ao mesmo tempo a gente tem indicações de que não, peraí, não é bem assim, isso depende da utilização pedagógica, né, que a gente usa de uma forma pedagógica essas tecnologias, mas também que elas são capazes, elas são não só capazes, mas necessárias para a melhoria da condição da aprendizagem, do sistema educacional. E também a gente tem lá no mesmo documento
né, no decreto, nas diretrizes, nesse mesmo plano, a ideia da tecnologia como uma ferramenta, né, e volta à questão instrumental. Então, a gente tem uma verdadeira embate, uma lama aí, um pool de noções diferentes que orientam como a gente vai implementar essas políticas. E aí, o que a gente percebe? Que, ao longo dessas décadas, embora muito valiosos, muito relevantes, o Programa de Inovação na Educação Conectada, ele veio como uma atualização das políticas que ela era necessária e muito, né, já estava muito vencido até, precisava disso, a gente percebe que continua uma oscilação e uma inconstância entre qual é o papel, quais são, de fato, os papéis das tecnologias, basta dar acesso aos equipamentos, basta colocar os equipamentos lá dentro, precisa de formação docente, não precisa, como isso vai acontecer? Então, a gente vê a ideia de artefato técnico muito forte e a gente começa a perceber que, ora, a tecnologia é o agente da transformação, mas, ora, nós entramos como esse agente de transformação, os docentes, os atores do processo pedagógico. E a gente entra lá vendo que, poxa, apareceu uma visão fortemente instrumental, aparece uma visão determinista, aparece uma visão substantivista, mas e aí? Ficou faltando uma que aparece muito, não é que ela não existe, ela existe, a gente tem indicativos, mas ela aparece um pouquinho escondidinha ali, que é a teoria crítica. E aí a minha pergunta que eu deixo para os colegas, para finalizar, para a gente debater um pouco, é se há espaço na formulação de políticas para a teoria crítica, para a gente considerar essa pluralidade, ainda mais no Brasil, né, o país de dimensões continentais e tanta diferença entre as capitais, a região litorânea, com o interior, se existe espaço para a gente pensar essa pluralidade, pensar que, por exemplo, ok, temos valores, e aí o exemplo clássico é o das armas, né? Uma sociedade com armas, a tecnologia, arma de fogo, ela tem um objetivo. Ainda que você não vá usar para esse objetivo, ela foi criada com um objetivo. E aí a gente pensa, poxa, mas a gente pode modificar isso, e de que forma a gente faz isso tudo dentro das políticas para um reflexo na nossa incorporação, na nossa implementação na sala de aula. É isso. Obrigada. Eu deixo essa pergunta dos professores. Joia. Professor André e o professor Aires vão comentar um pouquinho sobre isso. Quem quer começar? Bom, posso falar. Primeiro, eu queria parabenizar a Bruna, porque foi uma fala excelente, assim, sucinta, né? Pelo pouco tempo que a gente tem, mas assim, muito direta ao ponto e muito clara, né? Ajuda muito a gente a elucidar aspectos que às vezes ficam por trás, né? É muito importante esse tipo de trabalho, de leitura, né? Que às vezes a gente deixa passar e até mesmo nós que estamos na área de tecnologia, muitas vezes a gente é seduzido pelo discurso da tecnologia, né? A gente acaba indo para esse lado, como você falou, de uma visão tecnicista, né? De uma visão objetivista, entendeu? Então, eu parabenizo isso. E em relação à sua questão, né? Eu acho que ela é necessária, né? E ela é um grande desafio, porque quando a gente analisa, né? Você pegou desde o Proinfo, da década de 1990 até os dias atuais, você vê que nós já tivemos no Brasil governos com diferentes orientações, né? Políticas, ideológicas. Obrigado, Aires. Também queria parabenizar a Bruna. Aprendi muito com tua apresentação, acho que é excelente essa reflexão que tu trazes e reforçando o que a Aires mencionou, né? Isso muitas vezes fica de forma subliminar e a gente não percebe, não discute e não traz isso à tona, né? E é super importante o trabalho como o teu que traz isso à tona para que a gente possa se posicionar criticamente, inclusive buscando favorecer mais. Eu concordo plenamente contigo, a teoria crítica e toda a educação emancipatória, ela tem que ter mais presença do que hoje tem atualmente. Hoje a gente vive um período em que ideias de Paulo Freire são criticadas por pessoas que não têm a menor condição de discutir educação, e é um período muito triste por causa disso. Enquanto países de primeiro mundo perseguem ideias de Paulo Freire, a gente tem governantes que repudiam.
E eu penso que no âmbito da tecnologia educacional e na educação em computação, em especial trazendo um pouco mais para a minha fala, a questão de a gente valorizar a perspectiva de uso da tecnologia no enfoque construcionista, ela traz muito a potência de a gente aderir à teoria crítica, a filosofias mais críticas, que fazem com que a tecnologia não seja colocada só numa visão instrumentalista ou instrucionista, e sim numa visão mais alinhada até com as teorias construtivistas e do próprio construcionismo do Papert, de estar relacionado a temas que são pertinentes ao que os jovens estudam, o que eles têm interesse, o que eles têm paixão, o que faz significado para que o jovem vá para a escola e encontre na escola um motivo para estar aprendendo e fazendo mudanças na sociedade, levando adiante esse tipo de pensamento. Mas eu entendo também que na política pública, essas menções, por mais que elas sejam sutis e às vezes subliminares, não é na escrita e na definição da política onde a coisa se resolve. Ela se resolve na formação do professor. A formação do professor é que vai acabar fazendo com que a atuação efetiva com o uso de tecnologia vá adotar uma perspectiva mais crítica ou menos, né, conforme se dê essa formação. Então, eu diria que a formação de políticas para a formação dos professores é o que a gente deveria enfatizar. Joia, André, obrigada. Então, vou colocar agora, vou passar a fala para o professor Aires, que também vai lançar também uma pergunta no final, e a gente volta à discussão, e aí Bruna também pode retomar de novo essa questão para a gente ir montando nossa mesa redonda de quadradinhos, como a gente está comentando. Ótimo, então, eu acho que, assim, a fala da Bruna, né, é um ótimo ponto de partida, né, e inclusive o André, no comentário dele, colocou a questão da formação de professores, que é algo que eu vou tocar na minha fala sobre o projeto UCA, né. Então, assim, primeiramente eu queria agradecer, né, oficialmente começando a minha fala, eu queria agradecer a oportunidade, né, da Ilha e dos demais coordenadores do Control-E, porque acho que esse é um tema importantíssimo, né, de ser discutido, é um tema que a gente não pode fugir dele, né, de achar que as políticas se resolvem por si só, não, ele precisa estar sempre fomentado, né, então, e vou trazer isso a partir da experiência, essa discussão a partir de uma experiência do projeto UCA, que foi uma experiência que eu vivi intensamente, eu fui coordenador do processo de formação, tanto no Ceará quanto no Piauí e no Maranhão, né? E realmente foi um projeto que eu diria assim, que me deixou muitas marcas profissionais, né? na minha carreira, sabe? Até hoje eu tenho os impactos desse projeto, eu diria, eu trago comigo, né? Esses slides eles já estão compartilhados aqui nesse endereço ou no QR Code, aqui embaixo, né? Então, se vocês tiverem, quem estiver assistindo tiver interesse, pode acessar, tá? A minha fala vai ser dividida em 3 momentos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico e as características, né, do projeto Um Computador por Aluno, que a gente costuma chamar de UCA, né, para abreviar. E é importante isso porque, apesar dele ser recente, né, na nossa história, tá, começou efetivamente em 2010, né, então tem mais ou menos 10 anos que ele aconteceu, mas infelizmente a gente tem pouca memória e pouco registro disso, né, então acho que é importante a gente conhecer um pouquinho desse histórico. E aí eu vou trazer um pouco do que eu chamo, né, algumas lições do UCA, né, o que é essa vivência no UCA, principalmente nos exemplos no estado do Ceará, né, que foi onde eu acompanhei mais de próximo, o que é que elas nos mostram, o que é que elas podem nos ensinar, né? E aí trazer as questões para aqui, para o nosso debate, né, para a nossa mesa. Tá? Então, quando a gente pensa no UCA, né, na verdade a história do UCA começou antes, né, do UCA no Brasil, a partir de um projeto, né, desenvolvido pelo pesquisador Negroponte, né, Nicolas Negroponte, e uma organização criada que foi a OLPC, ou One Laptop per Children, né, que é a ideia de um computador por criança, que a ideia era fornecer equipamentos de baixíssimo custo, né, para populações que não tinham acesso a essa tecnologia, né? E a ideia, inclusive, havia um marco
de que o custo desse laptop deveria ser $100, né? E aí tem uma foto de um dos primeiros modelos, né, que inclusive o próprio carregamento dele se dava através, né, de uma manivela, né? Tá? Então, essa organização ela existe até hoje, né? O foco principal dela são projetos de inclusão digital, né? Tem no site do projeto da organização, tem muitas histórias bacanas, né? De como o projeto impactou a vida de comunidades que não tinham acesso à tecnologia que passaram a ter, tá certo? E essa foi a ideia trazida, né, para o governo brasileiro na época, no governo que era governado pelo presidente Lula, né? E foi trazido essa proposta, né, de ser uma política de inclusão digital. Tá? Só que no Brasil, por uma série de caminhos, né, esse projeto ele se transformou não só num projeto de inclusão digital, mas também num projeto de melhoria educacional, né? E a ideia de um laptop por criança virou um computador por aluno, né? Então o foco passou a ser nas escolas, né? E não simplesmente distribuir computadores para crianças em geral, tá certo? Então tem essa transformação que é muito importante, ela é muito significativa, né? Porque ela atrelou um projeto de inclusão digital a um projeto educacional, tá? E a outra coisa interessante da gente saber é que quando a gente fala em UCA, a gente pensa que foi uma coisa só, mas no Brasil o UCA teve 3 fases, né? Teve o primeiro momento, que remete até 2007, né? Até antes do início mesmo do projeto, que foi chamado os experimentos UCA, né, cuja ideia foi testar diferentes equipamentos, né, em diferentes situações, em diferentes configurações. Né? Então, isso aconteceu em 5 municípios do Brasil, de estados bem diferentes, bem diversos, e com situações realmente bem distintas. Em algumas, realmente as crianças tinham acesso, né, era um computador por criança. Em outros, não. Você tinha disponibilidade de equipamentos móveis, mas não para todos os alunos, né, da escola. Tá? E também, como eu disse, com computadores com disposições diferentes. Né? Essa fase ela foi fundamental porque ela ajudou na elaboração da segunda fase, que é a fase mais conhecida, né, que é a fase mais difundida, mas que, na verdade, é o que é chamado piloto UCA. Sendo que o piloto UCA no Brasil, dada a nossa dimensão, né, de país, ele foi uma coisa tão grande que muita gente às vezes não entende que era uma fase piloto. Né? Então, o que a gente chama projeto UCA foi justamente o piloto UCA. Né? Ele aconteceu nos 27 estados do Brasil, né, distribuiu aproximadamente 150 mil laptops para em torno de 300 escolas, né, que tinham aproximadamente 500 alunos cada um. Né? Esse era o limite estipulado para que a escola pudesse ser contemplada. Né? E a ideia era que cada estado recebesse 5 escolas nesse projeto. Tá? Isso não foi totalmente respeitado. Né? Por exemplo, no estado do Ceará foram 9 escolas. Tá? E em 5 dessas cidades aconteceu o chamado UCA Total, né? Em que todas as escolas daquele município foram contempladas com um projeto. Tá? Então, por exemplo, no Nordeste nós tivemos 2, Barra de Coqueiros, em Sergipe, e uma cidade na Bahia, por exemplo, em que, né, todas as escolas, né, todas as crianças recebiam um laptop. E esse foi o modelo, na época, né, era o modelo desenvolvido pela CCE, foi o modelo adotado, né, para ser distribuído. Então, não foi o modelo original, que era o modelo do XO, né, que era o modelo da ULPC. Né, foi um modelo diferente. Tá? E essa fase foi, eu diria assim, aqui eu trago mais resultados, aqui a gente tem mais resultados de estudos, né, de trabalhos que apresentam. Tá? Houve uma terceira fase, né, que começou a partir de 2010, que foi chamada de ProUCA, se referindo ao programa UCA. Então, essa seria, originalmente, a intenção era que fosse a fase de consolidação do UCA, né, em que o governo federal ele estabeleceu um registro de preço para compra de laptops, né, pelas secretarias estaduais e municipais. Na fase piloto, o governo federal fez a compra e distribuiu os equipamentos. Na fase do ProUCA, né, as secretarias faziam as compras, né, diretamente. Aqui no Ceará, por exemplo,
os municípios de Fortaleza e Sobral participaram da fase do PROUCA, né? E essas secretarias que aderiam ao PROUCA, elas então eram contempladas com um projeto de formação dos professores e de acompanhamento, né? Então, havia aí um custo dividido, né? Os equipamentos pelas secretarias e a formação pelo Ministério da Educação, tá? Como eu já comentei aqui, né, os principais objetivos do projeto UCA eram ajudar a introduzir mudanças pedagógicas na educação. Então, havia, né, todo um documento de concepção pedagógica por trás do projeto e também a promoção da inclusão digital, né? Em muitas escolas, as crianças levavam esses laptops para casa, né? Então, para também que houvesse a inclusão digital da família. E havia um terceiro objetivo na época, que é pouco comentado, né? Que era o objetivo também de incrementar o sistema de produção, né? Porque havia a exigência de que esses equipamentos teriam que ser produzidos no Brasil. Eles não seriam importados, embora parte dos componentes eram, né? Mas teria que haver a produção de equipamentos nacionais, tá? Um aspecto, como eu comentei, muito importante do UCA é o seu modelo de formação, né? Então, embora tenha havido variações, né, mas eu acho que esse modelo que está colocado aqui na imagem, né, essa espiral, ele reflete muito essa proposta, né, de uma formação focada na prática docente, não no uso da tecnologia, né, tá certo? Mas a partir daquilo que o professor faz, trabalha no seu dia a dia, né? Então, o professor, claro, teria que ter uma familiaridade com a tecnologia, com os recursos que ela traz, né? Esse era, eu diria, um ponto inicial, tá? Mas ele ia fazer isso a partir de uma vivência como aprendiz, né? E não simplesmente aprendendo a dominar a tecnologia, mas ele refletindo, né? Por exemplo, se ele era um professor de matemática, de língua portuguesa, como ele usaria aquilo para aprender os conteúdos específicos da sua área, né? Em seguida, ele fazia o seu planejamento, né? Como eu vou planejar minhas aulas, minhas atividades com o uso desses equipamentos e dos recursos disponíveis, né? Havia essa realização das atividades, né? Sejam aulas, sejam projetos, e essa reflexão compartilhada que havia entre os professores, quer de uma escola ou até mesmo participantes do projeto, né? Aqui, por exemplo, no estado do Ceará, nós fizemos 3 seminários de integração das experiências pedagógicas do UCA, né? Então, essa reflexão compartilhada, ela levava a novas aprendizagens, daí porque essa espiral, né? Havia essa crescente da familiarização, né? Da vivência, da pesquisa, das aulas e da reflexão, tá? Então, esse é um modelo bem interessante, porque ele quebra com essa lógica, né? De você chegar com uma formação pronta, geralmente de cunho tecnológico, tá? E apresenta para os professores e como se o problema tivesse resolvido, né? Então, na verdade, ela realmente acontecia em processo, né? E focada na prática do professor, né? Então, que lições a gente traz, né? Ou guarda dessa experiência do UCA, né? Então, a primeira coisa que é importante trazer foi como a tecnologia efetivamente entrou em sala de aula, né? Até então, o modelo que se tinha de informática educativa, né, trazido pelo Proinfa, era o modelo dos laboratórios de informática, em que esses computadores, esses equipamentos ficavam numa sala, né, fechada, geralmente com um professor específico, né, e que muitas vezes não havia essa conexão com a prática do professor em sala de aula, né? E o UCA trouxe esse desafio, né? Não existia um laboratório, existia o computador dentro da sala de aula. Então, muitas escolas tiveram que passar por reforma, né? Por adaptações. Essas 2 fotos ilustram bem isso, né? Uma sala de aula diferente daquela sala de aula tradicional que a gente está acostumado a ver, né? Não são fotos produzidas, fabricadas, né? Para ficar bonito, não. Elas são fotos que mostram contextos reais de utilização, né? Então, os alunos trabalhando em grupo, o professor interagindo em disposições diferentes com os alunos, diversos materiais sendo usados ao mesmo tempo, não só o computador, né? Então, toda essa mudança, que ela é uma mudança física,
mas que ela também propicia a reflexão para a mudança pedagógica. Tá? E o outro aspecto interessante, né, dado a portabilidade do equipamento, é que a tecnologia não ficava restrita à utilização dentro da sala de aula ou até mesmo da escola. Né? Então, é muito comum que a gente tinha os relatos de aulas de campo, né, e que os alunos iam com os professores para áreas as mais diversas, né, para desenvolver trabalhos pedagógicos. Né? Então, isso aí, fotos aqui de regiões do Ceará, né? Jijoca, que fica em Jericoacoara, que é muito conhecida, né? A Pedra da Galinha Choca, que fica próximo do Açude do Cedro. Então, realmente, aulas em que os alunos iam usando os recursos do laptop para realizar trabalhos, né? Realizar aulas. Tá? E também, ao fazer isso, você tinha essa integração da tecnologia ao currículo. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 2 imagens de trabalhos que foram feitos em escolas UCA, né? Por professores das escolas. Né? Então, a produção de um livro colaborativo, né? Que foi escrito em conjunto, né? Por vários alunos. Esse livro, inclusive, foi lançado na escola. Né? Tem um pequeno vídeo que ilustra, traz depoimentos sobre esse trabalho feito pela professora com seus alunos. Né? A produção de um jornal, né, que era um jornal envolvendo coleta de dados sobre assuntos de interesse dos alunos. Né? Então, isso também gerou um blog que está publicado aqui nesse endereço. Né? Então, mas tudo isso dentro, né, de contextos de língua portuguesa, de matemática, de ciências, tá? E não simplesmente atividades que muitas vezes a gente via no laboratório que eram extras curriculares. Tá? E isso, né, feito também utilizando diferentes recursos. Né? Então, esse aqui é um outro exemplo de um projeto muito rico que aconteceu na Escola do Crato, né, na região do sul do estado, na região do Cariri, em que essa escola ela fica num distrito chamado Ponta da Serra. Né? Então, ela fica no alto de uma serra, e o professor de ciências, junto com os alunos, desenvolveu um mapa colaborativo sobre as plantas do entorno da escola. Então, eles desceram, por isso que era descendo a ladeira, né? Eles desceram, saíram da escola, fizeram fotos e depois registraram essas fotos, as informações, as pesquisas deles no mapa que ficou disponível também para outros alunos, para outros professores consultarem. Né? Em cima desse histórico, dessas experiências, né, que considerações a gente pode fazer sobre esse projeto? Tá? Primeiro, essas características do UCA, né, que são características que eu diria interessantes quando a gente pensa em políticas de tecnologia na educação. Né? Primeiro, essa questão da implantação sistêmica. A implantação se dava na escola toda, envolvendo professores, gestores, alunos, a própria comunidade escolar, né? Porque como em algumas escolas os alunos levavam os laptops para casa, então havia necessidade de que os pais, né, tivessem ciência do que estava acontecendo. O aluno chegar em casa com equipamento sem o pai saber de onde tinha vindo, né? O pai ou a mãe sabendo de onde tinha vindo. Né? Essa ideia da formação no local de trabalho, né? Acontecendo no próprio local de trabalho dos professores. Eles não se deslocavam para uma sede, né? Ou era uma formação com um grande número de pessoas. Não, eles faziam essa formação durante o próprio trabalho deles. Né? O trabalho, o acompanhamento dos especialistas das instituições de ensino superior ou das secretarias de educação foi fundamental para dar segurança para os professores experimentarem. Né? Os professores não se sentiam sozinhos. Esse foco no trabalho colaborativo, né? Não era iniciativa individual, era trabalho de vários professores integrados. Né? E, como foi falado já, o foco no trabalho pedagógico e não na tecnologia. Então, sempre o professor se preocupando em como integrar, né, aquele equipamento, aqueles recursos na sua prática pedagógica, né, e não o contrário, né, como adaptar a sua prática para a tecnologia. Tá? No entanto, assim, a gente enfrentou, né, e o projeto trouxe muitos desafios. Desafios que eu diria que são inerentes, que são próprios da nossa escola pública, né? A questão de infraestrutura, né? E até hoje a gente enfrenta esse problema. Né? Em muitas escolas, por exemplo, né? Aqui no Ceará, no início do projeto,
tiveram que passar por reformas, melhoria de energia elétrica, instalação de refrigeração, para poder realmente receber os equipamentos, né? Um outro grande desafio, e que eu diria que a gente enfrenta até hoje, são essas mudanças constantes no quadro docente. Então, era muito comum, você terminava o ano, você tinha aquele quadro de professores que tinham passado pela formação, e no ano seguinte você tinha 50%, 80% de mudança do quadro, né? E aqueles novos professores tinham, então, que passar novamente por uma formação, né? E a dificuldade que se tinha, eu acredito que hoje até essa questão já foi mais amenizada, mas era a falta de tempo dos professores para formação e planejamento, né? Hoje, muitos municípios, muitas secretarias já implantaram, né, um tempo de planejamento que varia de 25% a 30%, mas na época isso ainda não estava em vigor, né? Então, havia realmente uma grande dificuldade dos professores para isso, né? Além de que havia uma sobrecarga de programa de formações nas escolas. A gente tinha professor, às vezes, que estava participando, né, ao mesmo tempo do UCA, de uma especialização, de um outro programa, entendeu? Então, isso também dificultava, né, esse problema de formação, né? E eu diria que um grande empecilho que se tinha, né, era a questão do currículo da escola, né? Um currículo muito ainda embasado numa visão tradicional, numa visão conteudista, né? E que não permite muitas experimentações, muita flexibilidade, né? Há uma perspectiva de melhora agora com a implantação da BNCC, não tão grande, né? Mas já há, de qualquer maneira, mais abertura para isso, né? Tá? Bom, e em relação ao projeto, né? Um projeto que começou, né, a ser concebido em 2006, 2007, efetivamente implantado em 2010, né? E a gente pode dizer assim, praticamente abandonado, né, desativado a partir de 2014, né? Então essa caminhada do UCA, né, ela mostra essa ausência de uma política clara, né, de expansão, né, de tecnologias na educação, né, por exemplo, no caso do UCA, renovação de equipamentos, né, os equipamentos, qualquer equipamento tecnológico com o tempo precisa ser renovado, né? Então, essa própria interrupção brusca do projeto e do programa, né, ela mostra essa falta de coerência de políticas, né, políticas que não são contínuas, que não são continuadas, né? E um outro fato também que é muito comum da nossa eu diria assim, da nossa visão de política educacional, né, é que não se guarda a memória das experiências dos projetos, né? Então, ela acontece, podem ter resultados bons, podem ter resultados negativos, que são importantes também, né, para avaliação, mas muitas vezes isso é simplesmente perdido, isso não é resgatado, né? Tá? E aí a questão que eu deixo para o debate, né, que a gente possa conversar um pouco aqui, é justamente quais aspectos do UCA, né, vocês consideram que podem ser considerados para a definição de políticas públicas de tecnologia na educação, né? Então, deixo essa questão. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, né, tem alguns links aqui na apresentação, tem um documentário do projeto UCA, que foi feito, né, aqui no estado do Ceará, tá? Está aqui o link. Tem alguns materiais em formato de livro, de publicações, que também são encontrados aqui, tá certo? E meus contatos, né, caso alguém depois queira aprofundar a discussão, né, tanto o e-mail quanto o Instagram do nosso grupo de pesquisa, do Proativa. E aí eu queria, para concluir, deixar o agradecimento, né, à nossa equipe do projeto UCA da época, né, que foi assim, fundamental para que a gente pudesse ter esses resultados. Tá? Então, volto lá para a nossa pergunta, né, para a gente debater um pouquinho. Joia, professor, muito obrigada. Então, quem quer começar? A Bruna quer começar? Pode ser? Posso começar? Joia. Muito bacana a apresentação, muito bacana poder ouvir de quem de fato fez parte, né, do projeto e levou isso, implementou. E eu acho que de todas essas coisas, assim, aí de novo, né, a gente acaba sempre puxando a sardinha um pouquinho, né, a brasa para a sardinha, mas a questão que o senhor falou de não adaptar a prática à tecnologia, mas adaptar essa tecnologia para as melhores práticas dentro
né, do seu contexto pedagógico, dentro do contexto de aplicação daquilo. Do Ceará vai ser diferente do de Porto Alegre, que vai ser diferente do de Cuiabá, que vai ser diferente do Rio de Janeiro. Então, acho muito importante isso, quando a gente fala também da formação docente. E aí, hoje, as entrevistas que cheguei a fazer com professores e relatos, você ouve aquilo de, poxa, me ensinaram a... Assim, primeiro, na licenciatura, não fala nada sobre isso. Agora, então, que a gente está nesse momento, né, de pandemia, de Covid, todo mundo tendo que aprender, assim, on the fly, agora. E o Zoom, gente, o que eu faço com esse Zoom agora? E na licenciatura, ninguém viu nada sobre isso. Educação à distância, tecnologia em sala de aula, poxa, não está na licenciatura. Quando a gente vai para a formação docente, a formação continuada, acaba, né, muitas vezes uma formação mais instrumental, mais tecnicista, mais de apertar botão, e assim, não, agora você tem que usar o computador, tá um jeito, porque agora ele tem que fazer parte. E a gente tem inversão disso, né, não, vamos trazer e vamos ver como que a gente aplica isso para adaptar a nossa prática, para ter bons resultados. E aí, como o senhor falou, e o professor, eu acho que vai falar também sobre a base, né, a base, ela vem como uma iniciativa interessante, aí eu vou deixar uma coisinha para a gente falar no final sobre isso, sobre o que aparece pós-consulta pública e no que, de fato, foi decretado ali com relação a tecnologias. E acho que a gente já lança mais uma questão. Vou deixar o professor André falar um pouquinho também. Obrigado, Bruna. Aires, parabéns pela tua apresentação, é muito bonita essa história toda do projeto UCA, do teu envolvimento com o UCA, e a tua pergunta, na verdade, a resposta é tudo. Tudo que tem no projeto UCA, ele é rico para subsidiar a elaboração de políticas públicas. O fato do projeto ter sido interrompido abruptamente é criminoso, né? A gente devia ter esse projeto ampliado, continuado, saído da fase de piloto para uma fase efetiva de aplicação em ampla escala. E me parece que até quando os projetos alcançam esse nível é que fica difícil de interrompê-los. Quando ele deixa de ser piloto e quando ele passa a atender efetivamente toda a sociedade, aí então, quando se interrompe, vai ter muita gente gritando e reclamando. Então, talvez até por isso muitos projetos não avancem até essa etapa, mas é, de novo, uma visão muito estreita, né, muito curta dos gestores educacionais. E eu entendo que os aspectos que tu trazes ali no fim, né, da necessidade da gente ter um corpo docente um pouco mais permanente nas escolas, isso não é só para o UCA, isso é para tudo, né? A escola ter esse rodízio de professores não tem o que funcionar. O currículo sem flexibilidade, eu trabalho com formação de professores também, e eu vejo como eles têm o temor de que o Ministério Público vá correr atrás deles porque eles não lecionaram aquilo que estava lá na ementa escrito, porque então eles não têm a liberdade nenhuma de fazer alguma coisa diferenciada, porque eles têm o temor de serem até processados e sofrer represália por isso. Então, tem muitas coisas que precisam ser reformuladas e repensadas, e eu acho que o projeto UCA, ele mostra um caminho de como a gente poderia fazer. Se a gente se espelhasse no projeto, nos resultados do projeto, para reformular a política educacional e a política de tecnologia educacional, a gente estaria num ótimo caminho. A tua outra colocação, Bruna, eu vou tentar cobrir um pouquinho na minha fala, e daí depois também a gente pode debater ao final. Joia. Então, a gente passa a palavra então para o André, porque aí no final a gente discute todos os pontos também, todo mundo junto. Então, a minha intenção é trazer um pouco mais de informação sobre como tem sido tratado o tema da tecnologia e da computação nos currículos de diferentes países e fazer uma reflexão acerca de como está a nossa situação aqui no Brasil em relação à Base Nacional Comum e como poderia ser. Esse panorama que eu vou trazer, os dados, a maioria deles está presente nesse livro, Computação na Educação Básica,
que eu sou um dos organizadores, e que, inclusive, ele tem um capítulo só sobre análise de iniciativas internacionais, foi feito pelo Christian Brackmann. Está aqui à venda na Amazon, mas eu estou mostrando porque, se você entrar ali no Dê uma Olhada, ele tem aberto os 4 primeiros capítulos do livro, inclusive esse capítulo que eu estou mencionando. Vou dar uma roladinha mais rápida aqui. Aqui tem as informações que eu vou trazer, estão disponíveis aqui abertamente. Então, não precisa comprar o livro para poder ter acesso. Mas se quiserem comprar um livro também, é uma boa referência. Os países que foram referidos aqui na pesquisa, né, estão distribuídos no mundo todo, obviamente os mais avançados, como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e alguns países da Europa, a Coreia do Sul, Brasil, Argentina, e também usamos como referência esse relatório Computing Our Future, e essa tabela ela resume, de certa forma, né, o quanto que iniciativas de trazer ensino, ou seja, com conteúdo mesmo, não é ensino só de ter o uso de tecnologia de maneira transversal na escola, mas sim de ter conteúdo relacionado à computação e ou tecnologia nesses países. Alguns têm tradição de muito tempo, como a Escócia desde 87, a Estônia desde 96, a Alemanha desde 2004. E com o surgimento e com a popularização do termo pensamento computacional, a percepção da maioria desses países da importância de se incluir o conhecimento que permite que os jovens deixem de ser apenas consumidores de tecnologia e passem a ser autores de tecnologia, criadores de tecnologia, passou a ser incorporado mais fortemente de maneira obrigatória, são as bolinhas vermelhas, ou ainda facultativa. Então, para se ter uma ideia, né, a grande maioria dos países da tabela já tem a inclusão desses temas de computação e tecnologia de forma ou obrigatória ou facultativa, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Continuando a mesma tabela aqui para outros países, né? Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda. Então, a grande maioria deles com iniciativas já há algum tempo, iniciativas avançadas. Acho que eu pulei alguns slides aqui, só um instantinho. Pulei um, não sei porque não apareceu. Vamos lá. Aqui também uma ideia de como tem sido, né, implantado nos países que tratam um pouco mais diretamente o ensino de computação. Principalmente se está sendo feito através de a criação de uma disciplina ou através de forma transversal integrado com outras disciplinas. É o caso aí da Estônia, da Finlândia, da Suécia, e na Austrália as duas coisas têm acontecido. No Reino Unido, assim como na Noruega, na Nova Zelândia, Coreia, Polônia e alguns estados dos Estados Unidos, têm sido criadas disciplinas próprias. Agora sim. Eu vou aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre alguns destes currículos e também trazer a situação do Brasil. O Reino Unido foi um dos primeiros que passou a ensinar temas de ciência da computação, de computer science, nos seus currículos, e ele o fez desenhando o currículo com 3 grandes eixos, né? A ciência da computação, a tecnologia da informação e o letramento digital ou fluência digital. A ciência da computação está mais ligado com os temas relacionados ao pensamento computacional, à aprendizagem da lógica, a tecnologia da informação mais ligado ao uso da tecnologia para potencializar a aprendizagem e a resolução de problemas, e o letramento digital focado em colaboração, criatividade, comunicação e também questões relacionadas à privacidade e segurança. Eles dividem no Reino Unido em a educação básica em key stages, e ali no gráfico há uma comparação entre os anos do Brasil e os key stages no Reino Unido.
e o ensino de computação está presente nos 4 estágios. Então, ele vai progredindo, avançando. Aqui é uma tabela que não é a intenção que ela esteja legível, mas apenas para mostrar o quanto o currículo já privilegia aspectos de ciência da computação, tecnologia da informação, letramento, inclusive os temas que são eixos, né, do pensamento computacional e da computação, como algoritmos, o desenvolvimento, representação de dados, redes, tecnologia da informação. Esses temas estão presentes desde o 2º ano da educação básica no Reino Unido, e eles percorrem todos os anos. Portanto, não é um uso de tecnologia no sentido de vamos incluir computadores e fazer um uso pedagógico relacionado a outros temas e outras disciplinas. É o ensino efetivamente de conceitos computacionais, de como funciona o computador, de como funcionam as redes, de como se organizam algoritmos, de como se automatiza, e, portanto, um conhecimento específico da área de computação. Muitos materiais foram criados e apoiam a implantação do currículo de computação no Reino Unido, e muitos exemplos e referências para professores, atividades como fazer, atividades indicando um bom desempenho, um desempenho razoável. Eu recomendo que depois deixarei disponível os slides para que vocês conheçam e naveguem nesses links aqui sugeridos. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma visão diferente em relação ao pensamento computacional e computação, mas há um currículo nacional que quase todos referenciam, que é o NGSS, Next Generation Science Standards, que ele trata mais no nível de impulsionar a aprendizagem de ciência com práticas, conceitos principais e transversais, inclusive com uma abordagem um pouco mais mão na massa, um pouco mais maker, um pouco mais prática do que o ensino sobre ciência. É um currículo que foca em fazer ciência, aprender ciência fazendo ciência. E ele, portanto, tem como ideias principais as ciências da natureza, a engenharia e tecnologia, as ciências da terra e do espaço e as ciências físicas. E elas todas se correlacionam de forma muito pertinente. Os temas principais, eles são retomados ciclicamente, e o uso de pensamento computacional e de tecnologia, ele está amplamente difundido ao longo de todo o currículo. Então, as escolas nos Estados Unidos que se inspiram e usam o NGSS acabam incorporando muitas das ideias de uso de tecnologia de uma forma transversal muito bem desenhada. Ainda nos Estados Unidos, existem currículos que são muito utilizados, um currículo baseado até no Scratch, com computação criativa, que foi inicialmente feito no MIT, depois foi para Harvard, junto com sua autora, e o Exploring Computer Science, que é um currículo desenvolvido para Advanced Placement. São disciplinas que os estudantes fazem ainda no ensino médio, podendo auxiliar eles a ingressar na universidade ou até cumprir créditos da universidade. E esse currículo, ele embasa essas iniciativas. A Austrália é um dos currículos que mais inspirou, inclusive, a própria Base Nacional Comum. Eles tiveram uma ideia muito melhor do que no Brasil, de fazer a implantação do currículo em etapas, cada área, um ano, e assim eles foram aprendendo gradativamente com os acertos e erros. Aqui a gente fez tudo de uma vez só. Uma agência chamada ACARA acompanha e subsidia, inclusive com muitos materiais riquíssimos, a implantação do currículo. E a tecnologia já era presente como tema transversal até 2009. Então, já haviam professores e já haviam carga horária dedicada ao ensino de tecnologia como tema transversal, e a partir de 2009 passou a se tornar uma área de conhecimento específica do currículo. O currículo australiano, ele também relaciona
o desenvolvimento de tecnologias com design thinking, com pensamento sistêmico. Então, ele coloca os temas de ensino de computação numa perspectiva um pouco mais abrangente, voltada à produção de soluções, à produção de inovação. Aqui um pequeno exemplo, eu vou navegar por alguns minutos no currículo australiano, porque ele é um dos que está melhor apresentado também na internet. Aqui a gente tem o currículo, eu tenho todas as áreas, é a área de tecnologia, que se divide em Design and Technologies e Digital Technologies. Posso, por exemplo, navegar por aqui, Digital Technologies. Vou selecionar todos aqui os níveis para a gente poder ver. E ele apresenta ali, né, para cada faixa etária, um conjunto de princípios, os principais conceitos, e aqui as habilidades. Então, mesmo que a gente tenha na BNCC, as habilidades estão aqui presentes. A grande diferença é que eles têm um exemplo super elaborado do como fazer, e ainda tem elaborations aqui, de sugestões de como fazer, como relacionar, como desenvolver isso na escola. E o ambiente, que a gente não vai ter acesso agora ao conteúdo, por não ter um login e senha, mas que explica vários projetos. Então, aqui associado ao currículo já tem um repositório de projetos sobre como desenvolver aquela habilidade em sala de aula com diferentes recursos. Então, mais do que um bom currículo, eles têm uma estratégia de apoio à implementação, a implantação do currículo muito feliz, muito bem elaborado. No Brasil, a Base Nacional Comum, que eu considero um avanço em termos da gente poder repensar o currículo da escola como um todo, após muito esforço da Sociedade Brasileira de Computação, conseguiu-se que o pensamento computacional aparecesse no 6º ano no tópico de álgebra. Não era o que se desejava, é bem menos do que é necessário, mas já é alguma coisa. Mas, de modo geral, tem pouca presença de tecnologia na BNCC, ainda que o nome das áreas quase sempre mencione as ciências naturais e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Essa descrição ela ainda está muito de modo acessório e ainda um uso de tecnologia muito periférico. No Brasil, a gente tem uma histórica ausência de um professor que tenha que dar aula de tecnologia. A maioria das redes públicas tem o profissional de laboratório que cuida das máquinas. Ele não cuida dos estudantes. Ele não tem um currículo, ele não tem um conteúdo para ministrar. Em muitos lugares, ele é, inclusive, proibido de lecionar. E nós não temos uma política de tecnologia educacional. É um grande avanço a gente ter a política agora de educação conectada, porque por muitos anos ficamos sem nenhuma referência, ao bel prazer do gosto dos ministros que entravam e saíam do MEC, mas ainda é pouco. A gente precisa ter uma discussão mais ampla. Aqui no Brasil, a SBC definiu um currículo que vai subsidiar a elaboração de outros currículos. Ele é muito mais um referencial curricular. E ele enfatiza como que o ensino de computação deve ser realizado, não dando tanta ênfase ao letramento digital. E ele tem a prerrogativa de que exista um licenciado em computação nas escolas. Ele, como eu falei, é um referencial, ele ainda não tem os detalhes suficientes para ser totalmente implementado pelas redes, mas ele fornece diretrizes importantes. Esses são os eixos, né, do currículo da SBC: cultura digital, pensamento computacional e mundo digital, e seus subeixos. O CIEB, um trabalho, inclusive, que eu colaborei, ele criou um currículo de referência em tecnologia e computação com o objetivo de complementar a BNCC, justamente por entender que a BNCC não atendia a própria definição do tema transversal, né, que mencionava a questão de um uso fluente de tecnologia e a possibilidade de criar tecnologia. Na Base Nacional Comum, as habilidades não davam sustento à possibilidade dos jovens criarem tecnologia.
Então, com esse objetivo, o currículo foi criado e ele pode ser implantado em paralelo à BNCC. Ele complementa a BNCC e ele permite que as pessoas que estão trabalhando no desenho e na implantação do currículo possam ter uma referência de como fazê-lo. Temos notícia de várias regiões do país que estão implantando e com resultados muito satisfatórios. Aqui a navegação no currículo, que eu vou deixar para um outro momento. Finalizando minha fala, eu entendo que, com relação ao ensino de tecnologia e a presença de computação nos currículos, o Brasil está muito atrasado em relação a outros países, e não só países de primeiro mundo, países desenvolvidos, e sim também outros. Nós precisamos olhar com carinho e apoiar a implantação e a revisão da Base Nacional Comum. A Base Nacional Comum não é um trabalho acabado. Eu acredito que ela pode se tornar um recurso altamente rico e potente se nós trabalharmos no sentido de criar exemplos criativos sobre como esse currículo pode ser implantado, como esse referencial pode ser implantado. E do contrário, se a gente não faz isso, ele pode realmente tornar-se mais um mecanismo de engessar a atuação dos professores na escola. E a revisão, ela é permanente num currículo. Um currículo nunca está acabado, né? Então, assim, a gente deveria também estar defendendo uma revisão constante da base. Eu entendo também que nós precisamos de um Plano Nacional de Tecnologia Educacional, que esteja, obviamente, alinhado ao nosso Plano Nacional de Educação. Nos Estados Unidos, isso acontece há muito tempo. Em diversos outros países também. Nesse link aqui, eu acho que sei que já estourou meu tempo, mas eu vou gastar uns 20 segundos só acessando esse link. Eu acho até que já está aqui em background. Aqui está ele. É o Plano Nacional de Tecnologia, e ele é anualmente revisado, e ele estipula metas, e ele estipula como fazer e diretrizes para atualização do parque tecnológico, boas práticas, aspectos pedagógicos, por fim, tudo aquilo que a gente sabe que precisa ser definido de uma forma mais severa, mais séria, né? E que hoje não tem acontecido. Deixa eu voltar no meu último slide aqui. E queria colocar para discussão dos colegas, né? Como que podemos ampliar a participação dos pesquisadores da nossa área de informática na educação, de educação em computação, na formulação das políticas públicas. Como que a gente pode ajudar mais ou ser ouvido? Esqueci de fazer o agradecimento no início, faço agora no fim, né? Obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar colaborando e dialogando com vocês, e participar mais uma vez do Controe, que é um evento que eu tenho muito carinho. Gostaria de divulgar também o endereço do laboratório que eu coordeno, e que tem muitas iniciativas que são inspiradoras no meu ponto de vista e que muito me orgulham. Obrigado. Deixo de novo a questão. Como podemos ampliar a participação de pesquisadores na formulação das políticas públicas? Muito obrigada, André. Muito ricas aí tuas considerações, tuas colocações. E aí você deixou uma provocação, né? E aí, quem quer começar? Quem quer começar a responder? Soares ou Bruna? Quem se dispõe a iniciar? Professor Soares, pode começar? Tá bom. Eu ia dizer para a Bruna, porque da outra vez eu falei primeiro, pode ser. Sim, pode ser também. Fiquem à vontade. Bruna, quer começar? Posso começar, pronto, sem então, problema. Nossa, fiquei encantada com a apresentação, muitos materiais, muito ricos, já quero o livro, já quero tudo. E aí a provocação, né, tem a ver com o que eu tinha deixado lá no início. Eu falei, vamos falar um pouquinho da base, como é que foi a segunda versão, que foi pós-consulta pública, e o que foi, de fato, né, publicado. E aí, justamente, poxa, teve uma grande consulta pública,
para a comunidade participar. Teve, claro, tem muito espaço para melhoria, e isso poderia ter sido organizado de uma forma mais sistemática, essa participação, mas a gente teve bastante participação da comunidade, de docentes, de profissionais. E aí, falando de tecnologia especificamente, a segunda versão pós-consulta pública, ela traz a questão muito do letramento digital para a cidadania, ela traz questões sobre incorporar a tecnologia além do, olha só, você vai dar aula de geometria usando o software tal, você usa aí o MATLAB na sua aula, e questões que iam muito além disso, muito para além de uma perspectiva instrumental. E aí, quando a gente tem a publicação, de fato, da base, depois que há uma ruptura aí de governo, uma questão política, e aí tem uma publicação de uma versão que corta tudo isso que tinha surgido pós-consulta pública. Então, eu acho que essa provocação é muito pertinente de como nós podemos ser ouvidos, né? Será que só a questão da consulta pública a gente já viu que não basta, pelo visto, não basta. Como que a gente ganha esse espaço, né? Eu realmente, para mim, continua um desafio, continua difícil responder isso. E eu achei, assim, também muito interessante entender que, enquanto, né, em posição de sermos ouvidos, trazer não só o que eu tinha colocado, né, que a gente colocou, posto de adaptar a prática e trazer a tecnologia de forma interdisciplinar, transdisciplinar, mas também a disciplina de tecnologia, os conhecimentos de tecnologia que são tão necessários hoje, né, para a sociedade em que a gente vive. Não pode ser uma coisa excluída. Eu, sinceramente, não tenho resposta para a pergunta de como a gente pode ser mais ouvido, mas que é necessário, e muito, até porque é uma reclamação constante também, com relação à formulação de políticas de que não há participação da ponta, não há participação dos pesquisadores, não há participação dos docentes, ninguém conversa entre si. A pesquisa acadêmica fica distante, né, muitas vezes, da prática, da educação básica, e chega na política é uma coisa totalmente diferente na formulação, que não inclui esses profissionais. Será que o professor Aires consegue responder um pouco melhor? Vamos tentar, né? Bom, primeiro eu queria só fazer um comentário, André, que eu gosto muito do teu trabalho, né? E assim, eu acho que o pensamento computacional ele traz um resgate, né? E você mesmo citou no livro que você escreveu, do Papert, né? Porque o Papert, no final da década de 60, trazia essas ideias, né, de que a tecnologia era para ser usada pelas crianças, né, e a ideia das crianças programarem, né, o computador, e aquilo era, por muito tempo, ficou visto como uma coisa utópica, né, ou que muitas vezes não tinha uma aplicação, né, e a gente vê como o Papert era um visionário, a gente vê como isso hoje é fundamental, né, como a gente não pode mais fugir dessa discussão que outros países já estão trazendo de forma mais sistemática, né? Então, é muito bacana a gente estar vendo isso, né? E a necessidade que isso cresça no Brasil. Eu acho que a tua pergunta, ela tem dois lados, né? Primeiro, o lado do pesquisador, nós pesquisadores temos que entender que a nossa pesquisa, né, em educação, ela tem que sair da universidade, né? Ela não pode acontecer somente nos laboratórios da universidade, né? O nosso laboratório tem que ser a escola, tem que ser a sociedade, né? Porque senão a gente não tem como falar efetivamente dos resultados, né? Tá certo? Por mais que a reflexão na universidade, né, ela é essencial, ela é fundamental, é óbvio, né? Mas ela não pode se fechar só nisso, né? E eu acho, inclusive, que a comunidade universitária avançou muito nos últimos anos em relação a isso. A universidade se abriu muito para a sociedade, né? E a outra via, aí tem que vir também dos órgãos públicos, né? Dos órgãos governamentais, dos gestores, daqueles que definem as políticas públicas, né? Eles têm também que permitir que a universidade participe, que a universidade colabore na formulação, né? No acompanhamento, na execução dessas políticas, entendeu? Deixar de entender que política é algo que é feito só a nível de governo, né? A nível de gestão, e entender o papel fundamental que os pesquisadores têm, né? Então, acho que tem que haver uma via dos dois lados realmente para que isso aconteça, né? Porque também, assim, por mais que a universidade tenha, o pesquisador tenha essa abertura, a universidade tenha essa abertura, mas sem o financiamento, sem o fomento, isso não vai acontecer, né? E a gente vê, por exemplo, hoje o Brasil
né, tá sem rumo nessa área praticamente, né? A gente está perdido enquanto a gente não tiver uma mudança, a gente não vê as coisas avançarem, né? Apesar de necessárias, entendeu? Mas é isso, era a minha reflexão. Joia, então, Obrigado. Deixa eu também fazer pode uma... falar, fica à vontade. Obrigado, Aires, pelas considerações, Bruna também. Eu concordo com o que tu dizes, Aires, que a gente precisa sair um pouco da universidade e ter resultados um pouco mais ligados às redes, a implantação em maior escala e ter resultados mais consistentes. E isso passa muito pela valorização da extensão, que é algo que as universidades também falham um pouco, e que não há fomento para a extensão. Existe fomento para pesquisa sempre, mas para a extensão muito pouco. E eu acho que a questão de nos organizarmos também nas próprias sociedades que já existem, mas fazendo com que elas tenham um papel um pouco mais ativo na proposição e não incomodar mesmo, né? De não deixar as coisas serem decididas sem um posicionamento, sem pelo menos um desgaste de quem está fazendo coisa errada, para que a gente se posicione em relação a isso. Acho que é uma aprendizagem também. E, Bruno, em relação à tua fala da BNCC, eu realmente também percebi isso, né, que eles, em parte, né, eu entendi um aspecto que surgiu na definição da última versão, que era a grande dificuldade de estabelecer parâmetros que pudessem ser realistas para o Brasil inteiro, que tem universidades e tem escolas em regiões de alto IDH, com escolas cheias de laboratório, ideais, e tem escolas em regiões amazônicas que quase não tem parede a escola. Então, de conseguir ter uma definição em que não excluísse algumas regiões, né? Mas isso acabou sendo pouco discutido, foi feito muito rápido. Eu acho que eles abriram para contribuições e daí não sabiam como consolidar, porque não era um trabalho fácil mesmo, né? E ainda assim eu acho que a base ela tem muito mais coisas boas do que ruins, e ela tem um aspecto que eu acho muito importante, é que ela não engessa se você entender que tem 40% da carga horária que é flexível e que você pode fazer muitas formas diferentes de percurso, mesmo no fundamental, e o ensino médio se tornou amplamente flexível agora. Então, em termos de currículo, e o ensino médio é um local, ou talvez o momento da educação em que a gente tem mais possibilidade de trazer o conhecimento de tecnologia, ele se tornou amplamente suscetível à realização dos itinerários formativos. Eu acho que sim, é uma abertura muito interessante para que a gente traga exemplos, e aí nosso papel talvez de pesquisador, de sociedade, é de trazer exemplos que sejam críticos, de não deixar apenas as empresas e as entidades que estão interessadas em trazer, às vezes por ingenuidade, às vezes intencionalmente, mas trazer uma visão instrumentalista, uma visão que não enriquece, né, o uso potente da tecnologia, simplesmente treina usuários para o mercado de trabalho, e que a gente consiga vencer essa batalha. Era isso, Ayla. Obrigado. Joia, pessoal, a gente passaria um tempão aqui falando e vamos passar ainda, né? Então, durante o encontro, durante o evento, né, vamos ter também um momento síncrono de discussões. Então, assim, nesse momento agora, cada um pode também ver, quem está vendo esse vídeo pode ir fazendo suas questões, e aí nesse momento síncrono vamos discutir sobre esses outros pontos. E aí eu pediria só a cada um de vocês para fazer suas últimas palavras, para a gente encerrar essa nossa primeira parte da mesa redonda, nossa mesa redonda de quadradinhos, como a gente está chamando. Então, e aí? A Bruna, né? Vamos lá. Bruna que começou. Joia. Gente, obrigada pelo convite. Nossa, é uma experiência incrível, né? Estar diante de profissionais de peso, de nome, com trabalhos tão belos e tão ricos dentro, né, da pesquisa e da educação básica também. Poder ouvir, assim, em primeira mão, debater também, muito maravilhoso. Agradeço muito pelo convite.
Eu achei muito interessante que vocês também gostaram do que eu trouxe, da questão da perspectiva crítica, porque realmente, às vezes, passa despercebido. E, claro, a política, ela não é só a formulação, ela é a formulação, ela é a implementação, a implantação, todo o processo. A gente tem todo o ciclo de política. Então, pensar, que eu acredito, né, dentro da formulação de políticas, pensar também a formação docente, pensar também o papel da tecnologia enquanto formação cidadã, enquanto necessário, não só de uma perspectiva tecnicista, instrumental, pensar nas potencialidades, pensar na pluralidade, acho que tudo isso, né, cabe dentro da formulação de política, da implantação de políticas. Eu acho que essa conversa foi muito bacana, muito rica, aprendi bastante, vou aprender mais, porque eu vou olhar todos os links. E eu espero que a gente se encontre mais muitas outras vezes, em outras edições, em pesquisas e fazendo valer ali a nossa opinião também, a nossa visão enquanto pesquisadores da área. Quem sabe numa próxima, né? Numa próxima política que entre aí. Obrigada, gente. Obrigada, Bruna. Soares. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, né, pelo debate, foi um debate muito rico, né? A própria Ayla disse que a gente podia passar aqui muito mais tempo conversando. Acho que foram visões assim, não diferentes, né? Mas perspectivas diferentes sobre a mesma temática, mas que tem uma convergência grande, né? Então foi muito bacana participar disso, né? Acho que é um debate essencial, e aí eu faço até referência ao momento que a gente está vivendo hoje, né? Nesse momento de pandemia, no momento de isolamento, né? Se a gente tivesse políticas públicas, né, que tivessem sido mais consistentes ao longo do tempo, né? Por exemplo, o UCA não tivesse tido descontinuidade ou tivesse sido substituído por um projeto de inclusão digital mais amplo, a gente talvez não estivesse passando pelas dificuldades que as escolas públicas estão passando, né? De não ter, os alunos não terem acesso, né, aos seus conteúdos, às suas atividades, entendeu? Então, isso mostra como é fundamental realmente que um país invista na infraestrutura tecnológica e invista também em projetos de formação, né, em projetos de implementação da tecnologia e numa visão que não seja meramente tecnológica, né, mas que realmente seja, a gente usando o Paulo Freire, seja libertadora, né, seja crítica, seja libertadora, né, entendeu? Então, a gente, com certeza, que esse momento leve o país a refletir sobre a necessidade de ter políticas, né, de tecnologia e de avançar na implantação dessas políticas, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. Da mesma forma, eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aí dialogando com Aires, Bruna, Ayla. Foi um momento bastante rico. E queria parabenizar também a Ayla e toda a equipe da UFPB pela organização do evento, pela escolha do tema. Eu acho que a gente tratar de políticas públicas já começa a fazer com que o tema venha a ser discutido, a ser refletido. Espero que surjam muitas perguntas no momento da apresentação ao vivo e que isso é algo que a gente não pode se furtar e se omitir. A gente deve participar cada vez mais desses fóruns e discutir políticas públicas e, principalmente, adotar uma postura de não apenas fazer crítica. A crítica é importante, ela é fundamental, mas também de fazer propostas. Porque se a gente faz apenas críticas, a gente fica muito no mesmo lugar. E quando a gente tem propostas, a gente passa a ter sugestões de como que a gente pode se mobilizar em alguma direção que todos acreditem. Queria agradecer aí pelas excelentes apresentações da Bruna. Gostei muito do enfoque, eu acho muito rico. Continue nessa direção, que tua pesquisa é muito potente. Agradecer o Aires por compartilhar todo o histórico do projeto, da sua experiência no projeto UCA, que é muito bonito e, sem dúvida, tem que ser fonte de referência para qualquer formulação de política pública daqui para frente. Obrigado, gente. Gente, nós, então, em nome de toda a equipe, né, do Control-E, de organização do Control-E 2020, eu queria agradecer a todos vocês, né, a todos que estão assistindo também. Realmente foi muito rico o que foi apresentado. As diferentes visões que vocês apresentaram assim vão contribuir demais para as discussões no evento, né, e para a mudança
nas políticas públicas. A gente tem essa esperança de que essas discussões, além de tudo que vocês apresentaram, mas que as discussões que a gente possa gerar no evento, né, seja nas redes sociais do evento, então tem o Facebook, temos também o Instagram do Control-E, temos também o Moodle, né, que vai ser o ambiente que vai ser usado durante o evento, que nesse processo de discussão, né, a gente possa chegar a soluções, a gente possa chegar às mudanças nas políticas públicas, a mudança do dia a dia da escola, para que realmente a tecnologia faça parte do dia a dia da escola, não de forma obrigatória, entrando como ela entrou agora, invadindo, né, mas que ela chegue de forma harmônica, né, porque através de um processo de diálogo entre todos que podem colaborar no processo, né? Sejam os representantes, né, do poder público que a gente tem, sejam os pesquisadores. E quando a gente promove um evento como esse, apesar de tantas dificuldades, né, assim, são muitos desafios de promover um evento online, a gente quer fazer com que essas discussões elas gerem soluções, certo? Então, como o André colocou, a gente quer que esses pesquisadores, né, que o que a gente está fazendo na academia possa ajudar na resolução de problemas do mundo real e que não fique só nos artigos, né, que isso realmente seja implantado em mais lugares, possa ser mais disseminado. Então, muito obrigada a todos vocês por abrilhantarem nosso evento com a presença de vocês, tá certo? E eu fico por aqui e aguardo vocês para nossas discussões. Tchau, tchau.